poder participar desse evangelismo do carnaval. Quando eu era menino, eu jogava futebol na chuva, porque eu não posso evangelizar na chuva, não é verdade? E ali Deus cuidou e já estou aqui 100%. Graças a Deus. Irmãos, eu recebi o convite de estar aqui compartilhando com vocês uma palavra. Pedi a Deus para que Ele trouxesse uma palavra que falasse comigo também, para que eu possa compartilhar com vocês e conseguir transmitir da mesma forma com que Deus mexeu comigo. E é uma história até conhecida. Falar de identidade cristã é um tema até empolgante, mas ao mesmo tempo intrigante, porque você falar que existe uma receita, não existe uma receita, né? Nós fomos preparados, cada um no seu individual com Deus. Deus tem um plano separado para cada um de nós. Cada um de nós tem a sua personalidade, tem a sua forma de ser, tem a sua forma de receber as pessoas, tem a sua forma de falar, a sua forma de interagir. Então não existe uma receita onde cada um possa pegar e ali fazer e cumprir, e que sua morada no céu está garantida e que você será feliz dessa forma e fazendo dessa forma. Porque Deus tem um plano separado para cada um de nós. Mas eu creio que há uma identidade, apesar de cada um ter a sua personalidade, e cada um de nós, a gente ter o nosso jeito de Deus trabalhar com cada um de nós, existe uma identidade. Eu creio que essa identidade cristã se manifesta na nossa vida quando a gente está andando na rua, ou a gente está almoçando no trabalho, conversando com alguém, e eles viram para você e falam assim: você é cristão? E aí você se reflete e se pega, eu acho que eu realmente estou conseguindo passar uma identidade cristã. Alguém que respeita, alguém que é educado, alguém que dá bom dia, alguém que não coloca o seu carro numa vaga de idoso, alguém que não fura uma fila, entre tantas outras coisas que eu creio que está dentro de uma identidade cristã. E eu trouxe aqui uma história, um exemplo, na verdade, que fala muito isso, sobre você ter e zelar por essa identidade, por quem você é, por um Deus que você crê que é o único Deus que te criou, que te deu a vida, que te dá a vida todos os dias, quando a gente levanta, quando a gente acorda, quando a gente vai trabalhar ou fazer qualquer outra coisa. E Ele cuida da gente em todo instante. E essa história foi a história de Daniel, que falou comigo, e eu gostaria de ler e começar aqui. E eu separei somente os 6 primeiros versículos do primeiro capítulo de Daniel. A gente vai conseguir refletir aqui 3 pontos que falou muito comigo, que se encaixam bem no momento em que a juventude está passando hoje. E então vamos ao livro de Daniel, no capítulo 1. Todos acharam, irmãos? E está escrito assim: Daniel, capítulo 1, versículo 3 e 4, tá? Está escrito assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Senhor amado, aqui está a tua palavra, esta é a verdade. Aqui está o teu bom conselho, Deus, que nos instrui e nos faz caminhar sem sofrer, sem tropeçar. Em nome de Jesus, assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, ministra, Senhor amado,
sobre a vida de teus filhos, usa a minha vida, Pai. E que o que sair da minha boca, Senhor amado, seja tão apenas como as tuas palavras, Pai. Como assim o Senhor falou comigo. Em nome de Jesus, Senhor amado. Te louvo e te agradeço. Amém. Irmãos, Daniel é uma história bem conhecida, né, da tribo de Judá. E numa determinada época, o rei Nabucodonosor, Deus permitiu com que ele invadisse então Israel e tomasse, né, todo o seu povo. E todo o povo foi cativo naquele tempo. Daniel era um jovem bem instruído, educado, bem discipulado. E imagina só, naquele tempo, e tudo isso acontecendo na vida dele. Ele simplesmente foi levado de sua casa, perdeu contato com seus pais, foi viver sozinho numa terra estranha, foi servir um rei onde ele não se espelhava, um rei onde tomou toda a riqueza de seu povo. Então, imagina só a situação de Daniel. Largou tudo. Imagina você hoje tendo que deixar sua casa, deixar seu pai, deixar sua mãe, deixar seu futebol de domingo, deixar sua escola, deixar seu trabalho, deixar tudo que você faz, deixar tudo que você está acostumado, toda a sua rotina, todas as pessoas com que você gosta e convive, para viver numa terra estranha. Odiado como disse aqui nos primeiros versículos que a gente acabou de ler, ele então foi escolhido para servir o rei. E então Nabucodonosor chamou o chefe dos eunucos, né, para ali escolher jovens que fossem capacitados para servir. E então, aqui, nesses primeiros versículos, falou uma coisa comigo. Eu também passei por essa fase da vida, mas falou uma coisa forte comigo no seguinte sentido: da gente saber e aprender a perder. Hoje a gente olha para fora, a gente olha para muitas famílias, ou até mesmo dentro de nossa casa, a gente vê os jovens que não sabem perder, que não sabem dar valor também àquilo que tem, aquilo que Deus te deu, seu pai, sua mãe, a educação que ele recebe todos os dias. Hoje a gente vê uma juventude um tanto mimada, que às vezes também não consegue receber o bom conselho. E isso falou forte comigo, porque o principal ponto nesse primeiro versículo que eu refleti: hoje eu sou homem já casado, tenho uma casa, tenho uma família, tenho um teto para sustentar, tenho responsabilidades, mas hoje eu olhando tudo para trás, dentre os ensinamentos que minha mãe me deu, as experiências que eu tive na minha vida, eu digo a vocês com toda certeza que o que realmente mudou meu caráter, de ser a pessoa que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje, mudou meu caráter para o bem, o que é bom, na maioria das vezes foi recebendo a palavra não. Não faça isso, não vá, não seja assim, peça desculpas, você está errado, você não está certo. O não, ele dói. Muitas das vezes a gente enxerga o não como uma palavra bem negativa, né, que soa muito mal. Mas jovem, eu passei por essa fase também, ainda sou jovem, casei novo, mas o não é o que te molda. Eu te digo isso hoje, passando por tudo que eu já vivi nesse mundo. Não nasci em berço cristão, não sou convertido desde pequenininho e cresci tudo mais. Até vinha para a igreja e tudo mais, mas eu tenho 6, 7 anos que eu aceitei a Jesus, reconheci Ele na minha vida. Mas, quando eu quebrei a cara, quando eu vi as coisas dando errado, foi justamente quando eu recebi o não, mas ainda assim eu fui, né? E falou muito
forte esse primeiro versículo comigo, porque Daniel, ele simplesmente perdeu tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha. Sua família, enfim, como já falei aqui no início, ele perdeu tudo. Ele não tinha mais nada. Para piorar, ele ainda servia um homem ruim, de má índole, perverso, que estava ali dominando toda a sua terra. E eles estavam sendo transferidos para um outro lugar. Então, ele simplesmente perdeu tudo. E às vezes a gente tem tudo, quando escuta um pequeno não, ou perde uma pequena coisa da nossa vida, a gente vira casaco, vamos dizer assim. A gente se revolta, a gente quer discutir com nossos pais, a gente quer fazer tudo ao contrário, a gente quer ser rebelde. Só que as coisas só vão piorar dessa forma. Mas Daniel, eu creio que desde sua juventude, desde pequeno, conforme também está escrito, ele foi assim discipulado dentro da palavra, dentro da verdade, sabia quem era Deus, ele sentia prazer em estar e permanecer e zelar pelos mandamentos, zelar em estar no caminho de Deus. E ele simplesmente perdeu tudo. E ali, mesmo assim, ele permaneceu. Eu gostaria de compartilhar também um versículo que eu acabei anotando aqui, porque eu acabei falando de pequenas perdas, né, que a gente enfrenta. Mas de repente você pode estar enfrentando grandes perdas em sua casa, em sua família, no relacionamento. E em João 14, eu gostaria de compartilhar aqui também um versículo. No capítulo 16 ao 26 está escrito: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o reconhece, mas vós o reconheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia reconhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Vamos pular aqui agora para o versículo de número 26, que está escrito assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu tenho certeza que naquele momento, Deus tomou a vida de Daniel e ele tinha no seu coração a total segurança de que ele sabia que tudo que acontece está debaixo das mãos de Deus. Tudo, seja bom ou seja ruim, se ruim foi permitido, se bom também foi permitido, foi porque ele nos abençoou. E ele sabia que havia um propósito naquilo. E ele não hesitou em nenhum momento. E ele fez a vontade de Deus. Se era ir para aquele povo, se era para servir aquele rei, então assim ele fez. E a gente conhece a história, e a gente sabe o testemunho que ele deu naquele lugar. Aquele homem perverso reconheceu o Deus de Israel, através da vida de Daniel. E ele perdeu tudo. Às vezes a gente perde poucas coisas, às vezes a gente até perde coisas significantes. Mas, jovem, fica tranquilo porque Jesus, ele veio, quando ele voltou, ele deixou conosco o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Seja lá qual for a luta ou a situação que você esteja passando, o não que você recebeu, não se volte contra a verdade, não se volte contra Deus, mas saiba que tem um Espírito Santo que está conosco em todo o tempo, e tudo tem um propósito. De repente ele está tirando uma coisa hoje de você, mas amanhã
É porque amanhã ele tem algo muito melhor para te entregar. Então deixa ele trabalhar, deixa ele te moldar.